O Naturatins iniciou uma nova etapa de monitoramento da fauna silvestre no Parque Estadual do Lajeado. E para nos contar mais sobre, nós estamos aqui com o supervisor do parque, Layon Cardoso. Layon, muito obrigado por nos receber aqui hoje. Você poderia contar para a gente aí um pouco como é que é feito esse monitoramento lá no parque? A gente faz a instalação das câmeras e elas ficam em toda a extensão do parque durante 30 dias. E quanto ao programa Monitora, né, que é o que vocês realizam lá, quais que são as ações que vocês fazem para manter a biodiversidade do parque? Então, aí o programa Monitora, ele auxilia a gente nas tomadas de decisões da gestão da unidade. Então, por exemplo, quando a gente identifica alguma espécie de animal que está ameaçada de extinção, por exemplo, a gente restringe o acesso para aquela área. E qual que é a importância desse monitoramento contínuo, né, para preservar a biodiversidade do parque e também como que isso reflete aí nas ações futuras? Então, essas ações do Monitora auxiliam também a nossa função no parque. Então, por exemplo, quando as pessoas chegam para a gente e perguntam se tem onça no parque, né? Muita gente que tem essa curiosidade. E aí a gente fala assim, não, tem onça, porque a gente vê os vestígios da onça, né? A pegada, por exemplo. Mas antes do Monitora, antes dessa metodologia, a gente não tinha informações de saber se era macho, se era fêmea, se era uma onça parda, se era uma onça pintada. Agora com o Monitora não. A gente tem a, a- o vestígio, a gente tem a imagem da onça, né? A gente tem essa imagem dela e aí pode com clareza informar que tem a onça parda e tem a pintada. E é por meio desse monitoramento, né, que vocês vão criar políticas públicas ou fazer outros programas para auxiliar aí na biodiversidade, na preservação da biodiversidade? Sim, aqui no Parque Estadual do Lajeado foi a primeira etapa, porque a gente iniciou ano passado e aí a gente está fazendo agora esse ano novamente. E aí o objetivo nosso é seguir em todos os anos, fazer a mesma metodologia para ter mais dados ainda para o Parque Estadual do Lajeado. E também a gente tem a intenção de expandir para as outras unidades de conservação do estado também. E vocês sabem quantas espécies da fauna silvestre existem no parque atualmente? Os dados que a gente tem são do plano de manejo, que são em torno de 300 espécies. Só que o plano de manejo ele foi publicado em 2005. Então, de 2005 para cá, são 19 anos. Então, como é um dado muito antigo, então ele está muito desatualizado. Aí o monitor ele serve para isso também, a gente atualizar esses dados para poder ter um mais subsídio da nossa gestão. Diante desse programa, você percebe alguma dificuldade, algum desafio enfrentado para a aplicação desse programa? Uma das nossas preocupações é em relação principalmente ao fogo, porque como é em toda a extensão do parque que a gente instala as câmeras, então numa urgência de combate a incêndio, pode ser, a gente tem esse receio de que as câmeras sejam atingidas. Apesar de que a gente fez a maioria do parque, ações preventivas para o combate, mas ainda assim a gente tem aquele receio ainda. E qual a altura dessa câmera, né? Ela consegue pegar todas as espécies ou somente algumas espécies específicas? Não, como ela fica em torno de 30 a 40 centímetros de altura, então ela vai pegar mais, em sua maioria, os mamíferos. Então, mamíferos e algumas aves que andam no solo, né? Então, por exemplo, pequenos répteis ou anfíbios, dificilmente ela vai identificar. Já existe alguma ação aí para o futuro que vocês têm pensado a partir desse monitoramento? Sim, a gente está conversando e aí para poder aplicar outras metodologias voltadas a essas outras classes de animais. Então, por exemplo, para répteis tem outra metodologia amostral, porque é para poder identificar essas espécies. Muito obrigado, Lion, por nos receber aqui hoje. Então, eu que agradeço. Volto com vocês no estúdio.